sábado? Vamos lá. Título da lição, verso. Vamos lá? Título da lição e verso. Ok, verso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga. Lucas 9. Ok, o texto é de Lucas 9:23. Só repetindo, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Antes da gente pensar um pouquinho no verso e a conexão dele com a lição, vamos dar uma olhada nos objetivos da lição dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo desta lição. Quem me ajuda lá? Qual o objetivo de conhecimento? O que a gente tinha para aprender essa semana? A diferença entre a profecia verdadeira e a falsa. E saber como os seres humanos tendem a ouvir apenas o que gostariam de ouvir. Ok? Então, nosso aprendizado dessa semana tem dois aspectos importantes para serem olhados. O primeiro deles é como é que a gente diferencia o falso do verdadeiro no que diz respeito à mensagem de Deus e às profecias. A segunda questão, o segundo objetivo de conhecimento é de que jeito o ser humano se comporta frente a isso, ou seja, por que é mais fácil, ou parece ser mais fácil, escutar o engano do que a verdade? Porque é mais atrativo o engano do que a mensagem verdadeira. Qual é o sentimento resultante da compreensão disso? Uma vez que a gente compreenda a diferença entre verdade e erro e saiba diferenciar isso e entender aonde a verdade está, e uma vez que a gente entenda por que o ser humano se atrai mais pelo erro do que pela verdade, qual é o sentimento que resulta ao entender isso e passar a viver a partir da verdade? Um pouco da solidão que Jeremias experimentou como consequência da constante oposição à mensagem que Deus lhe deu. Ou seja, a verdade é minoria. Esse é o sentimento resultante da compreensão do que é a verdade, onde ela está, e da diferença entre a verdade e o erro, e da percepção, da descoberta de que o ser humano se atrai mais pelo erro do que pela verdade. A gente descobre que a verdade é minoria, e isso produz solidão, produz sensação de solidão, porque a verdade é minoria. Tem menos gente do lado da verdade, portanto você vai encontrar menos gente crendo na verdade e mais gente crendo no erro. Portanto, você vai ter a sensação de estar sozinho. Oi? O exemplo? Ah, sim, o exemplo do pedido de oração que a gente teve da menina que está fazendo história. A Micaela, se eu escutei direito daqui. Você se sente sozinho. Essa é a sensação que Jeremias teve ao exercer seu ministério no meio da falsidade. Terceiro objetivo, qual é a prática? Ouvir a mensagem de Deus e obedecer, mesmo que ela não seja necessariamente o que gostaríamos de ouvir. Ok, então o objetivo prático para essa semana é entendendo a verdade, entendendo a diferença entre a verdade e o erro, entendendo que a verdade implicará irremediavelmente numa sensação de solidão, porque a verdade é minoria. O resultado prático é, eu preciso tomar uma decisão de crer e seguir a verdade, o que implicará resultado de sensação de solidão, sensação de isolamento, sensação de diferença daquilo que é a maioria vigente, mas ao mesmo tempo essa decisão a favor da verdade, essa decisão de obediência, implica em um resultado agradável no fim da história. Porém, o processo não é tão agradável. E por isso a verdade tem uma implicação. Quando eu decidir pela verdade, eu terei que estar disposto a escutar aquilo que eu não quero escutar. Porque a verdade dói, só por isso. A verdade ela não é fácil. A verdade é dolorosa. Dolorosa porque a verdade muda. Porque a verdade exige mudança. A verdade exige comprometimento. E essa mudança implica em você mudar coisas que você adquiriu no tempo, coisas que você passou a gostar pelo tempo, coisas que você passou a apreciar de uma maneira distinta pelo tempo. Portanto, esse é o problema com a questão da verdade. Eu já vou separar os dois aqui. Esse é o problema com a verdade. O professor tem um problema. Tá? O professor escuta tudo, vê por todos os olhos,
E tudo que as pessoas dizem o professor processa na cabeça, para saber se foi uma dúvida, uma pergunta ou só uma observação. Esse é o drama de magistério. Mas a gente vai aprendendo a viver com isso. Vamos lá. Voltando ao início, a lição começa com um verso, que é um verso de Lucas, e o verso diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e me siga. O problema com a verdade é esse aqui. A verdade implica a cruz. Quer dizer que a verdade não é agradável. A verdade não é agradável. Não porque a verdade não seja agradável. É porque a verdade a nosso respeito não é agradável. Ou a gente assume que o mundo é um mundo de pecado e mal, e que vai de mal a pior, e eu sou parte disso, ou eu assumo que eu sou bom e o mundo está bem assim. Se o mundo está bem assim, então a verdade que eu estou buscando é aquela que diz que o mundo está bem assim. Se por algum motivo eu achar que o mundo vai mal, eu terei que encontrar a causa. E a hora que eu encontrar a causa, eu vou descobrir que o doente sou eu. O pecador sou eu. E não há verdade agradável para quem está doente. Porque a verdade para quem está doente é: você precisa de remédio. E salvo alguma situação inusitada de remédios para crianças, para disfarçar o gosto ruim, nenhum remédio é agradável. Não é mesmo? E não é agradável? Não é porque a verdade é desagradável, é porque a verdade a meu respeito é ruim. O doente sou eu. E, portanto, o primeiro efeito direto de decidir seguir a Cristo é a negação do eu. É negar aquilo que eu estou e sou para ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Ou seja, aceitar a Cristo é perder a identidade. E a gente não gosta de perder a identidade. Oi? Permitir ser moldado. É mais que isso. Não é só moldar, não é só um ajuste. É uma mudança completa. É uma mudança de natureza. É uma mudança de dentro para fora. Não só de fora e nos aspectos externos. Permitir ser moldado, a gente até se permite. Você trabalha, você é moldado pelo trabalho. Você convive com pessoas, é moldado pelas pessoas que você convive. Ou seja, a gente assume papéis o tempo todo. E se ajusta a esses papéis para poder conviver. Isso é fácil. Relativamente fácil. Agora, permitir-se mudar por dentro é trocar de identidade. Isso não é fácil. Nem agradável. Então quer dizer que para seguir a Cristo eu tenho que deixar de ser eu mesmo? Sim. Para seguir a Cristo você tem que deixar de ser você mesmo. O problema é que você e eu nos convencemos de que somos alguma coisa naquilo que temos sido até hoje. E na realidade, quando a gente se depara com a desgraça que é eu sou aquilo que não é para ser, isso provoca algo esquisito, algo distinto, algo diferente. Na realidade, a primeira grande percepção que encontrar com Cristo gera dentro de nós é a sensação de que eu sou pecador. E o que Cristo quer é que eu não seja. É a sensação de que eu estou morto. E o que Cristo quer é que eu esteja vivo. Mas até aquele momento eu acreditava que eu não era pecador e que eu estava vivo. Essa descoberta de que eu tenho que trocar uma identidade por outra, não é que eu vá perder quem eu sou, é que pela primeira vez eu serei alguém. Porque até então eu não era, eu só achava que era. E isso é a dor que causa de encontrar Cristo. Isso não é um processo simples, por mais que seja simples de dizer. Isso é tão complicado que é um dos pontos de acusação ao cristianismo de todas as áreas das estruturas de ciências humanas da atualidade. Quando a gente diz que ser cristão é negar a si mesmo, você vai ter todos os psicólogos, psiquiatras, sociólogos de plantão gritando contra isso. Como você vai deixar de ser quem você é? Sim, é exatamente isso. Pela primeira vez eu vou descobrir o que eu tenho que ser, o que realmente é para eu ser, porque até então eu estava me enganando, numa falsa sensação de identidade. Esse foi o estrago provocado pelo pecado. Ele tirou a identidade real e colocou uma identidade falsa no lugar. Só que a gente se acostumou com a identidade falsa.
Passou a acreditar que ela era verdadeira. Trocar isso não é simples. Portanto, o primeiro problema com a questão do engano e a verdade é que o engano mantém a identidade falsa. E a verdade busca quebrar isso. Portanto, o problema com a atração que as pessoas têm por qualquer mensagem de engano é que ela se faz agradável, criando justificativas agradáveis para eu não mudar aquilo que realmente precisa ser mudado. É por isso que o método escolhido por Satanás para apresentar o erro não é mostrar o erro, mas é misturá-lo com a verdade. Porque se ele mostrar o erro de forma completa, a minha razão exclui o erro. Mas se eu misturar o erro com a verdade, a minha razão encontra explicações para praticar o erro. E aceito o erro. Diga. Então, por isso, esse cristianismo popular que nós vemos, na realidade é uma fachada, porque não é o cristianismo. Na realidade, você tem todos os tipos de abordagens de erro. Do extremo radicalismo ao extremo liberalismo, o erro se manifesta do mesmo jeito nos dois lugares. Ele só muda o conteúdo. Só isso que muda. Mas a essência do que provoca o erro é a mesma, a autossuficiência. O extremo radicalismo ou o extremo liberalismo, o modelo que provoca o erro dos dois lados é o mesmo. Porque a essência do erro reside na autossuficiência. Ou seja, você pode, você dá conta, você é dono das coisas no sentido da escolha da prática. Ou seja, tanto faz o lado radical ou liberal, a essência é a mesma. O que eu misturo é o conteúdo. Para o sujeito que gosta do radicalismo, que conteúdos eu misturo? A autossuficiência com a sensação de santidade, com a sensação de pureza. Para o sujeito que gosta do liberalismo, o que eu misturo? A sensação de liberdade com a sensação de benefício. E aí eu gero uma justificativa de que o bem justifica os meios. O bem final que eu adquiro aqui justifica os meios escolhidos. Então, tanto faz o lado. A estrutura é a mesma. Eu só mudo o conteúdo. Eu adequo o conteúdo àquilo que você está buscando. Ou seja, o sujeito é esperto. Esperto na percepção de que se ele fizer isso e o ser humano não se der conta, ele prende o ser humano dos dois lados. Embora eu não goste da frase, ela é verdadeira quando eu olho esses dois extremos. The virtum in medium est, a verdade está no meio, ela é legal quando eu olho essas duas coisas. Embora a própria frase já é mentirosa, porque a virtude não está no meio, a virtude está em Deus. Ela está no meio quando entre uma coisa boa e outra coisa boa eu posso ficar no equilíbrio dessas coisas boas. Aí a frase seria correta. Mas de qualquer forma ela ilustra bem esses dois pontos, esses dois extremos. E é assim que Satanás começa a sua proposta. Diga. Falando de equilíbrio, nós temos aliás, dois objetos aqui, o jogo de Jeremias. E sabe que esse jogo, no Nordeste, eu trabalhei muito no boi de carro, se chamava canga. Canga. Agora aqui, essa canga, a gente colocava, aqui tem lugar para dois. A gente colocava dois bois para puxar o carro, né? Se um boi avançasse na frente, o carro ia de lado. Tinha que ir os dois equilibrados. Né? Mas aqui tem um jogo de Jeremias, já é diferente. Quer dizer, a gente trabalhava com arado também, aí era só um animal. Era um jogo só para ele. Então, está querendo dizer que Jeremias estava carregando Israel nas costas. Esse problema? E não tinha equilíbrio, né? Na realidade não. Se é isso, né? Na realidade não. O jugo aqui, ele tem a ver com outro tipo de jugo. Embora ele também é um jugo aplicado aos animais, ele tem a ver com outro tipo de jugo, que é o jugo para você colocar um prisioneiro atrás do outro para caminhar. Esse era o jugo cristão. Okay? Esse é o jugo que Jeremias está. Isso. A ilustração de Jeremias tem a ver com o jugo de quem vai prisioneiro para a Babilônia. Então eu amarro um preso atrás do outro, boto o jugo aqui para ele não escapar, para ele não fugir. E aí eu vou amarrando corrente em corrente, um atrás do outro, igual você amarra uma junta de bois com 6, 7 fileiras de pares de bois, um atrás do outro, para caminhar junto.
Esse jugo tem a ver com isso, eu aceitar o aprisionamento que virá, a condução que virá do povo de Israel para a Babilônia. A demonstração que Jeremias está dando é: aceita, bota nas costas e vai. Segue para onde ele está mandando você caminhar. Ou seja, vira o sujeito guiado pelo dono da carroça. O dono da carroça é Nabucodonosor. A carroça, reino de Babilônia, caminhada para lá. Então, essa história de Jeremias tem a ver com isso. Ele está demonstrando para o povo de Israel que eles deveriam aceitar o cativeiro. Não tinha saída, não tinha escape. Eles iam para o cativeiro e não tinha como escapar disso. Tem que aceitar. A melhor coisa nesse momento é: se submete e vai. Se você fizer isso, você vai sobreviver e vai viver em paz. Se não aceitar isso, vai ter guerra e você vai morrer. E ainda vai perder a cidade. Então, o exemplo de Jeremias é uma ilustração do que eles precisavam fazer. Então, assim, não associa o que Jeremias está fazendo ao que a gente faz no caso da canga dos animais, no sentido mais aplicável aí àquela questão do equilíbrio. Não, aqui é submissão. Aceita a submissão do dono. O dono é Nabucodonosor, vocês são animais a serem conduzidos por Nabucodonosor até lá. Se aceita isso, esse animal vai ser bem tratado. Se não aceita isso, vai ter chicote, vai ter dor, vai ter morte. É nesse sentido o jugo. Okay? É mais por aí que caminha a ilustração. Embora a gente possa usar a mesma ideia do jugo para um monte de outras coisas, mas nesse caso a ilustração tem a ver com o cativeiro. Olhando para essa questão, como é que eu faço para diferenciar a verdade do erro? Como é que eu faço para achar onde o erro está? Muita gente tenta diferenciar a verdade e o erro pelo conhecimento do erro. E esse é o primeiro equívoco que a gente comete. Por quê? Primeiro porque o erro é dinâmico. O erro é volátil. O erro muda conforme a música, conforme a necessidade. Eu não consigo, por mais que tente, identificar todos os tipos de erro que a criatividade do tempo pode gerar. Portanto, a forma de eu distinguir verdade de erro não está no conhecimento do erro ou dos tipos de erro. A forma de compreensão da diferença entre a verdade e o erro reside em compreender muito bem a verdade. Primeiro porque a verdade não é dinâmica, ela é estática, porque Deus é absoluto. A aplicação da verdade pode até sofrer certo dinamismo porque as pessoas mudam do tempo, mas a verdade continua a mesma. Portanto, conhecer a verdade é mais fácil porque eu só tenho uma coisa para conhecer. O erro, eu tenho uma infinidade de coisas para conhecer. Portanto, o primeiro segredo para diferenciar a verdade do erro é compreender muito bem a verdade. Portanto, eu tenho que gastar tempo nisso. Dedicar tempo no tempo em que o erro não está para aprender a verdade. Quanto mais eu me aprofundo na verdade, mais eu percebo pequenas nuances de erro quando o erro aparece. Eu posso não conhecer o erro. Posso não saber que tipo de erro está ali, mas por conhecer muito bem a verdade, quando eu vejo alguma coisa diferente da verdade, o que eu faço? Eu dou um passo atrás para perceber onde o erro está. Jesus disse: pelos seus frutos eu conhecereis. Isso é resultado. Mas como é que eu conheço antes do fruto? Pela palavra. Pela palavra. Portanto, conhecendo a verdade, eu não preciso esperar o resultado para saber se a verdade ou o erro está ali. Eu já percebo pequenas variações na verdade de cara. E aí o que eu faço? Na dúvida eu recuo. Aí eu espero os frutos. Mas eu não espero os frutos fazendo aquilo. Eu espero os frutos de longe, assistindo o resultado. Portanto, conhecer o erro não é a saída para o problema. Conhecer a verdade é a saída para o problema. Vou dizer uma coisinha. Trazendo isso para os nossos dias, como aplicar então nesse tempo que o senhor colocou no início, o reavivamento e a reforma para nós hoje que estamos vivendo? Simples. Você se debruça onde? Na verdade. Você vai à palavra de Deus, vai à inspiração e se debruça em estudar a verdade e viver a verdade. Verdade real não é verdade conhecida, é verdade vivida, verdade praticada. Portanto, ao que você se dedica? Ao conhecimento da verdade e à prática dela. Quanto mais você faz isso, mais nítida a verdade se torna. Esse é o segredo. Sim, não tem. A verdade não existe sem mudança. A verdade só de conhecimento não é verdade real. Ela é verdade teórica. A
verdade real é aquela que transforma a vida, portanto, é verdade prática. Cada vez que eu vou fazendo isso, a verdade vai ficando mais cristalina. E, portanto, o erro tem menos chance. Menos chance por quê? Porque a hora que ele aparece, eu sei. Você pega uma água absolutamente cristalina e pinga uma gota de tinta nela, você vê a gota de tinta a hora que bate? Vê. Agora deixa a gota de tinta lá por meia hora. O que acontece com a água? Ela se molda. A partir daí eu já não sei mais onde o erro está. Então, o detalhe é, se aprofunda na verdade. Qualquer apresentação de erro ali no meio é suficiente para percepção. E aí o que eu faço? Isolo o erro. Saio de cena. Então, o segredo está aí. Isso vale para tudo em relação à verdade. Vale para profecias, vale para instruções práticas, vale para a verdade central, vale para tudo. Portanto, a compreensão da verdade é o nosso desafio no tempo de hoje. Que é a primeira referência daquilo que sustenta a fé. A primeira referência do que sustenta o tripé da fé é conhecimento da palavra, estudo da palavra de Deus. A segunda referência do que sustenta a fé está no verso também. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando eu conheço a palavra, o que acontece? Eu percebo o que em mim há de errado e o que em Cristo há de certo. O que eu faço? Eu me aproximo dele. Ao me aproximar dele, o que eu vou percebendo? Que aquele que me fornece poder para mudar é ele, não eu. Eu não tenho força para mudar, a não ser que eu chegue perto dele. Porque quando eu ando perto dele, não sobra tempo para fazer o errado. O segredo de fazer o certo e não fazer o errado não reside em combater o errado. Reside em encher de certo. Não dá para eu fazer o errado estando com ele. Dá para eu fazer o errado quando ele não está olhando. Quando ele não está perto. Portanto, o grande segredo do cristianismo reside em eu conhecer a verdade para saber o que é a verdade e aí perceber o erro que está em mim. Mas não parar aí. Então estudo da palavra e comunhão, oração, proximidade com Deus. Por isso o texto de Paulo, curtinho, mas absolutamente certo, é orai sem cessar. Ou seja, eu tenho que me manter ligado à fonte. Ligado à fonte eu não cometo erros. Diga. A origem, quando o irmão começou a fazer a documentação, foi interessante em relação à nossa identidade. A Bíblia não temos essa identidade humana, esse eu, nós precisamos achar uma referência, né? Sim. Uma referência. Sim, referência a Cristo. Referência a Cristo. Portanto, se nós tivermos consciência de Cristo, aquele problema que é difícil, na verdade, como Cristo não é, deixa de ser difícil. Por quê? Porque o poder não está em mim. Eu conheço a minha necessidade. A transformação vem de dentro para fora, mas o poder vem de fora para dentro. Quando a gente tem consciência disso, aquilo que parece uma jornada muito difícil, tem as suas barreiras, nós temos que nos empenhar, mas se o alvo é Cristo, torna-se mais fácil. O jogo é o mesmo fácil. Nunca se tornará fácil. Fácil se nós tivermos o poder. Então, continuará não sendo fácil. Há uma incompreensão, às vezes, do que é o meu jugo é suave. Quando Cristo diz o jugo é suave, isso não tem a ver com o fato de que será fácil, nem com o fato de que não haverá aflição. Isso tem a ver com outra coisa. É que quando o processo dói, vem alguém com bálsamo e faz parar de doer. Até a próxima dor. O que Cristo prometeu para a gente foi paz, não ausência de aflição e ausência de dor. Paz é algo que excede o entendimento, porque está doendo, mas eu estou em paz. Está machucando, mas eu estou em paz. Está doendo, mas eu suporto a dor. A paz é o segredo. Portanto, esse processo, e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque essa é exatamente a essência que divide os dois lados da moeda, o liberal e o radical. Para o liberal, ele olha a dor e fala, eu não quero sentir dor. E não existe anestesia. Vai ter dor. Ele fala que não quer. Então, como ele não quer, ele foge do remédio para não sentir dor. E aí o que ele busca? Anestesia. A anestesia é o pecado. Já o radical faz o inverso. Bom, já que vai doer, então eu quero a dor.
Aí aquele sujeito da Idade Média, daquelas guerras medievais que a gente vê nos filmes de TV, que você vê o cara lá, no meio da situação de embate, ele levou uma flechada, o cara vai aqui, quebra a flecha, pega um alicate, torce a flecha, puxa a flecha, ou pega lá um Rambo da vida, tira a bala, tira o coisa, bota a pólvora em cima e acende ainda para queimar aquilo e cicatrizar. Esse é o radical. O radical faz o quê? Já que vai ter dor, então eu vou ter dor mesmo. E com a dor eu estou no processo. Esse é o nó. Os dois estão errados pela essência. Porque o que se busca não é isso. O que se busca é o quê? A paz que excede todo o entendimento. Eu já sei que vai ter dor. Mas eu não estou discutindo se vai ter ou não. Eu estou discutindo aonde está a paz. E aí eu vou para a essência do modelo que é a pessoa de Cristo. Então, de fato, o poder vem de fora para dentro. E o poder para vencer vem de fora para dentro. Mas o que eu tenho que lembrar é que a essência disso que está no poder, que vence o pecado, é a proximidade com esse Cristo. O andar com esse Cristo é o que produz essa paz. E não a vitória sobre o erro ou a tentativa de vencê-lo. Porque a tentativa de vencê-lo, ela pode até ocorrer em determinados padrões de erro. E ela dá uma falsa sensação de alegria. É a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, numa corrida. Quando eu vou correr, dói. Dói. Quando eu vou correr e corro um pouco mais, começa a doer aqui do lado. Eu começo a sentir baço pegar e algumas coisas ficarem doloridas aqui do lado e a respiração se torna difícil. Sim. Aí, se eu continuar correndo, vai passar a crise. Porque essa crise é exatamente o ponto de decisão. Se eu continuo correndo, eu paro. Se eu continuar correndo, vai passar a crise, não vai? Vai. Aí a dor deixa de acontecer, porque o organismo reage a ela. Se eu continuar fazendo isso, isso gera prazer? Sim, porque aí troca para endorfina. Aquilo que era um motivo de dor, agora trocou por endorfina e passou a dar prazer. Procedimento básico de atividade física. Ok? Pergunta: é esse prazer que é o mesmo da vitória sobre o pecado? Não. Porque esse prazer é meu, fui eu que corri, fui eu que fiz esforço, fui eu que ultrapassei. Só que ele gera prazer. E isso é o que alimenta o radicalismo. Porque o radicalismo vai sentir do prazer em cada vitória aparente que ele conquista, só que essa vitória está vindo de um outro lugar que não é a paz que excede todo o entendimento. Ela está vindo pela vitória pessoal, como se fosse possível vencer o pecado. E não é. Não será. Nesse aspecto não será. Será possível no outro, que é eu estar tão perto de Deus que não sobrou tempo. Essa é a diferença entre a verdade e o erro. Enquanto o cristianismo não aprende isso, a gente vai assistir os dois modelos acontecendo o tempo todo. Porque é assim desde que o mundo existe e continuará assim até as portas do céu. Esse é o nó. Esse é o erro. Para onde esse erro me leva? Um erro puxa o outro. E isso é o que acontece com Israel. A experiência da história dessa semana me mostra que um erro puxa o outro, por quê? Porque tanto faz o lado, como a essência é a mesma, o erro puxado, seja de um lado ou de outro, me leva ao próximo. Qual é o próximo erro? Eu construir minhas próprias profecias. Ou seja, esse processo que me leva à autossuficiência me leva agora a encontrar justificativas para o erro, dos dois lados. Então a justificativa do erro que eu vou encontrar do lado liberal está nos frutos, está no resultado. Então eu avalio uma situação, é aquela coisa das aulas de ética, né? Clássico problema de ética. Você tem uma situação, por exemplo, de um carro está andando numa rua. E aí você vê que tem uma série de trabalhadores no meio dessa via. E o carro perdeu os freios. E aí você vê, na via tem uma série de trabalhadores. Do lado direito, para você fugir, tem um trabalhador. Do lado esquerdo, para você fugir, tem uma mãe com a criança andando com um carrinho. E aí você tem que tomar a decisão. O que eu faço com o carro? Mato um que está na calçada, mato a mãe com o bebê ou os 5 trabalhadores. Aí você avalia a quantidade. 5, 2, 1. Mato um. Entenderam lá? Se avaliar padrões éticos no sentido da verdade bíblica fosse avaliar dessa forma, então tem justificativa para o erro. Eu avalio o erro que eu vou cometer pela consequência que ele vai gerar. Se o pequeno erro gera consequências boas, eu vou pelo pequeno erro.
Espera lá, não é essa a proposta bíblica. A proposta bíblica é mais radical do que isso. Portanto, o desenho não passa por uma estrutura de que fins justifiquem meios. Como também o inverso é igualmente verdadeiro. Ou seja, quando eu vou para o lado de cá do modelo, quais são as profecias que eu vou criar do lado de cá do modelo para justificar o meu radicalismo? Os dois lados estão criando teses, porque nenhum dos dois lados quer a culpa gerada pela escolha feita pelos dois lados. Então, tanto faz o lado, eu vou encontrar justificativas. O que estava acontecendo com Israel era isso. O que Deus falou? A verdade que doía é, não tem como escapar do cativeiro. Vocês avançaram o sinal, foram longe demais, portanto o cativeiro virá. Ponto. Essa é a verdade. O sujeito que está do lado liberal quer o quê? Quer a bênção sem compromisso. Exatamente. O sujeito que está do lado radical quer o quê? A vitória pelas minhas forças. Não. Vamos à guerra. Vamos à luta. Deus não vai desamparar seu povo. Tanto faz, eu já criei as teses. E as teses nasceram do mesmo lugar. Elas só se aplicam de jeitos diferentes. Mas elas nasceram do mesmo lugar. O egocentrismo, a autossuficiência. Portanto, quando o profeta Ananias aparece ali e quebra o jugo de Jeremias diante do povo inteiro, o que ele está falando para o povo? Esse sujeito não é de Deus. Aonde já se viu que Deus falaria para o povo de Israel se submeter ao paganismo? Deus é um Deus de pureza. Deus não aceita o erro. Deus não aceita nada que contrapõe as suas verdades. Vamos à guerra. É isso que Ananias disse. A pergunta, não é verdade o que Ananias falou? Sim. Deus não aceita o erro. Deus não aceita a submissão ao paganismo. Era tudo verdade, ele não falou uma mentira no que ele falou. A única mentira que Ananias falou é: Deus vai conosco à vitória. Essa é a mentira. Todas as teses que ele usou são verdadeiras, eram verdadeiras, exceto essa. Porque o que Deus falou é: vocês têm que ir para o cativeiro. Deus continuava não aceitando o paganismo, continuava não aceitando o erro, mas o que Deus disse? Não tem como escapar. Então, para sobreviver o povo, aceitem ir, mas não cedam aos erros deles. Ou seja, vão para lá, mas continuem sendo fiéis. Sejam submissos à canga, mas não às verdades que a canga impõe. O que Daniel fez? Daniel foi para lá, mas aceitou as teses do paganismo? Não, ele se posicionou, a verdade é essa aqui. Os garotos que foram com ele, aceitaram as teses? Não, eles não se ajoelharam, foram para a fornalha. O que Deus pediu é: vão até lá e continuem sendo fiéis. Mas vão, essa é a mensagem que eu estou dando para vocês. A mentira de Ananias é o ir ou não ir, porque todo o resto era verdade. É assim que Satanás trabalha. Ele mistura as coisas e me encontra justificativas plausíveis para eu praticar o erro. Por escolha pessoal. Esse é o drama do mundo desde que se conhece ele. Foi isso que Satanás disse para Eva, foi isso que Caim fez, e é isso que a humanidade tem feito desde que o mundo surgiu. Portanto, a verdade de Deus não é agradável porque eu sou desagradável. E eu tenho que mudar. Para onde isso me leva? Isso me leva a um fato de que se eu decidir por essa verdade, eu vou ficar sozinho. Sozinho na circunstância, não no mundo. O que Jeremias sabia, e o que os que eram fiéis sabiam, é que eles não eram os únicos. Eles tinham a sensação de solidão, mas eles sabiam que não eram os únicos. E por que a gente sabe que eles sabiam que não eram os únicos? Porque quando Jeremias se submeteu ao processo e foi ao cativeiro, o que acontece antes de chegar? No meio da estrada. Um sujeito olha para Jeremias, o chefe da guarda, e diz o que para Jeremias? Ele quebra as cadeias, quebra o jugo de ferro. Ele quebra as cadeias, liberta Jeremias na frente de todo mundo e ainda diz o quê? O Senhor falou através de você que isso ia acontecer. O Senhor profetizou através de você que ia ter o cativeiro.
Portanto, você está falando em nome de Deus. Ninguém mais dos que estão aqui estão, mas você está. Portanto, a você é dada a condição de decidir para onde você quer ir, como livre, não como cativo. Ele quebra as cadeias e diz, agora decide, você quer ir comigo para a Babilônia? Se você for, eu vou te tratar bem. Mas se você não quiser, vá para onde o seu coração disser que você tem que ir. O que Jeremias fez? Pastor Moisés, o senhor permite uma interrupção? Oi? O senhor permite uma interrupção? Sim. Eu pergunto, o Ananias já quebrou a cana? Oi? O Ananias já quebrou os canzis aqui? O Ananias? Quebrou os candis de quem? Do de Jeremias? De Jeremias lá ou daqui? Acho que vai ser quebrando agora, né? Quando eu tinha 9 anos, eu sou pastoreiro, lá no Mato Grosso do Sul. E quando eu tinha 9 anos, criado na fazenda do Pantanal, meu pai disse, filho, amanhã nós vamos ter um carro zero. Eu não ter um carro, né? Ele falou, opa. Ele falou, só que eu vou mostrar para vocês os 2 bois que vão conduzir o nosso carro. Vai ser o cartão e o cartola. E aí então, nós escolhemos aqueles bois, e ele disse, hoje mesmo, filho, à tarde, nós vamos na roça, pega o seu machado, não tinha nem motosserra, teve mais de 50 anos atrás, na terra da minha. E aí nós fomos lá no mato e cortamos a guajuvira, que chama esse pau, e foi confeccionada essa canga. É lógico, né, professor Moisés, a canga original lá de Jeremias tinha 1,5 metro por 8 centímetros. Né? A clássica tinha isso. Essa aqui é apenas uma réplica da canga. Então, para nomear as coisas, esse aqui é o canzil. Esses que eram os canzis que o falso profeta quebrou. Ele não quebrou a canga, ele quebrou o canzil, certo? O canzil era de madeira. Liberta o boi. Exatamente. É que liberta o boi. O professor aqui falou errado. Porque uma canga sem canzil não é aquele. Não é nada, não existe jugo sem canzil. O canzil sim, certo? Para puxar as coisas, aqui que prende no cabeçalho da carreta ou do carro do boi, chama-se tamoeiro. Aqui prende para puxar, aqui o boi puxa, certo? Então aqui está o símbolo da canga. Terminando, professor, só um momentinho. O cartão submeteu 100% a canga. Resultado, pastor Moisés. Ele permaneceu na fazenda, meu pai falou, nós nunca vamos vender esse boi. Ele morreu de velho na fazenda. O cartola, 2 anos tentamos amassar o cartola, submeter a canga ao canzil, ele não se submeteu. E um dia passou o açougueiro. Virou churrasco. Então, meus queridos, aqui você já viu a lição, né? Se a gente não se submete, é sinal de morte. Mas se a gente submete, é sinal do quê? É sinal de vida. Que Deus abençoe a todos vocês, certo? E que permaneçamos submissos a Jesus. Obrigado, pastor. Posso falar um parabéns? O que eu acho aqui nessa lição, por exemplo, se as pessoas não se interam completamente da verdade, 2 profetas, um falando a verdade e outro mentindo. Agora, o que eu acho interessante é que o profeta Jeremias falou para Ananias, você vai morrer esse ano. E com a morte dele, eu acho que deu para todos verem que Jeremias estava com a verdade total, porque a profecia se cumpriu totalmente. Sim. O que a gente tem que lembrar é que ver não significa crer. Ver só que significa constatar. O problema do conhecimento, quando ele é de nível teórico, é que ele é crença no sentido da visão, mas não é crença no sentido da incorporação da crença. Mas coisas assim, Israel viu, mas não crê. vai acontecer. Nós temos que ficar firmes Sim. na palavra de Deus diz. Agora, se Isso tem acontecido e vem acontecendo faz tempo, desde que mundo é mundo. A pergunta é, qual é a minha atitude frente a isso? Portanto, como encerra a história da lição, que é o objetivo prático da lição? O objetivo prático da lição é, ao ver tudo isso, qual foi a atitude do povo de Israel? Qual foi a atitude da nação de Israel? Não aceitaram. A atitude da nação de Israel foi contrapor Deus. E aí você vê a história de Zedequias, vê a prisão de Jeremias, vê o processo inteiro e a destruição de Jerusalém. Esse foi o resultado. Agora, esse foi o resultado para com quem? Para com a nação de Israel. A pergunta é, e o que aconteceu com os fiéis de Israel? 2 coisas. Uma parte dos fiéis de Israel não foi para Babilônia. Ficou como remanescente fiel em Jerusalém. E uma segunda parte do povo de Israel foi para Babilônia. E quem os acompanhou? Deus mandou junto com eles Ezequiel. E dentro do contexto da profecia, dentro do contexto do acompanhamento de Deus, alguns permaneceram fiéis em Babilônia.
E a gente vê a história deles representada no livro de Daniel como um exemplo dos poucos fiéis que ficaram em Babilônia, permaneceram fiéis em Babilônia. Lá na frente a gente vai ver outros, Esdras, Neemias, que voltam com o povo no final do cativeiro. Portanto, qual é a lição aprendida disso? Por mais desagradável que seja a verdade para quem, como nós, vive dentro de um outro contexto de pecado, contexto de ser pecador, essa verdade, transformando a vida, nos leva à paz que excede todo entendimento. Ou seja, Deus não abandona seu povo, mas seu povo pode abandonar Deus. Deus não abandona as pessoas no mundo de aflição, mas no mundo de aflição eu posso desviar a minha atenção de Deus para outro lugar. O nosso problema é aonde eu estou centrando as minhas escolhas. No tempo de paz, para que no tempo de guerra, no tempo de aflição, eu consiga continuar vendo Deus aonde Deus está. Viver no tempo de bonança é um privilégio. Viver em países como o nosso, no sentido da liberdade que temos, é um privilégio. Por mais desgraças que aconteçam nas outras áreas do país, viver o tempo de liberdade nesse país é um privilégio. É um tempo de liberdade para eu fazer o quê? Dedicar tempo a estudar a palavra de Deus, dedicar tempo à comunhão com Deus através da oração, mas principalmente dedicar tempo para levar a mensagem de Deus ao mundo enquanto eu estou em paz, porque eu posso assistir o resultado visível, porque no tempo de aflição as coisas são mais difíceis. Fazendo isso, a gente garante a integridade da verdade e garante que as coisas aconteçam. Isso é o jugo. No nosso caso, esse é o jugo. Ele virá depois em outras dimensões, mas nesse caso, nesse tempo, o jugo é esse. É viver completamente a palavra de Deus no tempo de paz. Fala lá e eu preciso encerrar, senão o pessoal não assiste o culto. A guerra, aqui fala da guerra dos profetas, né? Sim. Lá era Jeremias Contra Ananias. Né? Sim. Mas antes nós tivemos Micaías, né? Sim, você tem vários exemplos na história. 400 profetas. Eliseu contra 800. Eliseu contra 850, né? Era 450 e mais 400 que comia na mesma mesa, né? Então, essa é a realidade de todo o tempo. contra um homem. Essa é a realidade de todo o tempo. O segredo está onde? Volte para a verdade. Se dedique à verdade. Pratique a comunhão e desenvolva o testemunho. Faz isso, a gente encontra a verdade. Não faz isso, pequenas mechas, pequenas manchas de erro começam a aparecer. Elas se misturam com a verdade e quanto mais se misturam, mais difícil de identificá-las. Porque elas se moldam de tal forma, se incrustam de tal forma que você separá-las não é simples. Então, minha dica para vocês, dediquem tempo a isso. Dediquem vida a essa direção e a gente se garante enquanto futuro da história do desenrolar do tempo do fim. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. É o que eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos com liberdade a Tua Palavra. Mas acima de tudo, te agradecemos pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Dá que esse mesmo Espírito nos guie à compreensão clara da condição em que o mundo está, da condição em que nós estamos. Dá também que o mesmo Espírito nos guie na verdade e na prática desta verdade e, acima de tudo, nos prepare para o encontro final contigo. Derrama-nos o poder do Espírito para que possamos testemunhar da Tua Palavra àqueles que ainda não a conhecem. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.